Bom, neste vídeo vamos então ver mais uma vez a parte das animações do Unity, mas utilizando a ferramenta que o Unity tem, que nos permite criar as nossas animações diretamente dentro do Unity. Nós temos uma casa, temos aqui na nossa ilha uma casa que tem uma porta aberta, e o que nós vamos fazer é criar uma porta muito simples. Depois vocês podem aplicar uma textura para a porta ficar mais bonita, mas a parte visual aqui não é mais importante. Portanto, vamos criar uma porta para tapar aqui esta entrada e depois vamos animar a porta para abrir e fechar de acordo com a ação do player. Portanto, depois vamos dar a hipótese ao player para abrir e fechar a porta, desde que ele tenha uma chave para abrir e fechar essa porta. Portanto, vamos começar pela primeira parte, que é criar a porta e depois animá-la para fazer a animação de abrir e a animação de fechar, e depois é que fazemos a parte então da chave e do player abrir a porta. Quando eu faço este tipo de animações, eu gosto sempre de começar por um objeto vazio, porque as animações que nós vamos fazer implicam rodar ou mover o objeto a partir daquele ponto que eu vou criar ali. Portanto, deste objeto vazio. E isto permite-me que, se eu quiser criar uma porta noutro sítio qualquer, eu posso simplesmente duplicar tudo o que eu colocar aqui dentro deste objeto e colocar a porta noutro sítio, e as animações vão funcionar todas perfeitamente. Ou seja, porque as animações vão funcionar em função deste ponto, deste objeto vazio. Então eu vou chamar este objeto de mecanismo porta, porque na realidade a porta vai ser um filho deste objeto. Pronto, eu vou alinhá-lo mais ou menos aqui com a porta. Não é muito importante para já onde é que ele vai ficar, mas fica mais ou menos aqui alinhado. Pronto, o próximo passo então será atribuirmos a porta. E a porta não é mais do que um cubo, portanto vai ser um cubo, só que não quero um cubo com esta profundidade toda, portanto vou diminuir aqui a espessura, por exemplo em 0.2, e terá que ser mais alto, por exemplo 2 metros, já dá para taparmos aqui a porta. Pronto, eu vou puxar um bocadinho mais para baixo. Eu puxei o mecanismo da porta e não o cubo. O cubo da porta mantém-se em 000. Agora, para fazermos a animação da porta, eu aviso-vos já que vamos ter que fazer aqui mais uma pequena alteração, mas eu vou-vos só mostrar porquê. Nós vamos então aqui a Window, Animation, e vamos escolher Animation, não é Animator. O Animator é aquela janela que nós vimos para fazer, que nos permite ter vários clipes de animação. Aqui é onde nós vamos criar o clipe de animação, ou melhor, os clipes de abrir e fechar a porta. Portanto, esta janela eu costumo fixar aqui na parte de baixo. Nós, para fazermos a animação, então podemos, a partir desta janelazinha aqui, animar qualquer elemento que esteja neste objeto, ou seja, no mecanismo de porta, ou dentro dele. Já agora eu vou alterar aqui o nome do cubo para porta, porque este aqui é que é assim a minha porta. Portanto, voltando a clicar no mecanismo da porta, eu vou clicar em Create. Ele agora pergunta-me onde é que eu quero guardar a minha animação, o meu clipe de animação. Eu vou criar aqui uma pasta nova chamada Animes. E esta animação vai ser o porta abre. Pronto, e agora para fazermos então o porta abre, ele criou um animator, já agora, estão a ver aqui, e esse animator vai ter os clipes que nós vamos criar aqui. Neste momento ele só vai lá pôr um clipe, mas nós depois vamos precisar de dois, um que é a porta a abrir e o outro que é a porta a fechar. Vocês podem ver que está ali o nome do clipe que eu criei, e eu agora vou adicionar uma propriedade. Não é esta transform, porque esta transform é do mecanismo da porta, e o que eu quero é rodar a porta. Portanto, eu vou abrir aqui, vou expandir aqui a porta, portanto o filho do mecanismo da porta, e vou selecionar a transform, e aquilo que eu quero animar é a rotação. Eu posso animar tudo o que eu quiser, todos estes elementos são animáveis, mas eu só quero animar a rotação. Se eu quisesse fazer uma porta que deslizasse, animava a posição. Pronto, e agora na rotação, o que me interessa animar é o eixo dos Y.
Portanto, esta animação é baseada em keyframes. O Unity já me colocou aqui 2 keyframes, que estão estas marcazinhas. E basicamente o que o Unity faz é nós selecionamos ou posicionamos numa das keyframes e agora alteramos o valor que queremos. Por exemplo, 90 graus, a porta vai abrir 90 graus, se calhar é melhor abrir para dentro, menos 90. E aqui ela está em 0 e vocês podem fazer o play e veem a porta já animar. Estão a ver? Pronto. Agora já devem estar a ver o problema que nós temos, que é, como o ponto pivô do cubo é o centro, ele está a rodar sobre o centro, mas as portas não abrem assim, não é? As portas abrem sobre as dobradiças que estão aqui de lado. E então o que é que nós temos que fazer? Temos ainda que criar outro objeto vazio. Portanto, vou clicar outra vez no mecanismo da porta e criar outro objeto vazio, que eu vou chamar de dobradiças. E agora vou pegar na minha porta e arrastar para dentro das dobradiças. E agora vocês vão ver que ele está aqui nos a dar erros, não há problema, nós já vamos resolver esses erros, mas o mais importante é isto. As dobradiças, nós temos que alinhar a porta com as dobradiças de maneira que a porta fique das dobradiças para a direita, porque este vai ser o ponto onde nós vamos rodar a porta. Ou seja, eu vou selecionar a porta e vou arrastá-la para a direita, de maneira que quando eu clico aqui nas dobradiças, a porta tem que ficar ali assim, alinhada no lado esquerdo da porta. Portanto, se eu não me enganei, a partir da porta terá que andar 0.5 para a direita, portanto, neste caso 0.5 negativos. E vocês podem ver que fica ali exatamente no sítio onde eu quero. Agora posso pegar nas dobradiças e puxar para cá. Portanto, a porta continua, o centro da porta continua a estar ali, mas as dobradiças estão alinhadas com aquele lado ali da porta. E agora volto aqui ao mecanismo da porta e vou animar, não a porta, mas as dobradiças. Portanto, eu vou clicar aqui neste e vou fazer delete. E agora clico outra vez no mais, dobradiças, transform, rotation. Ok? E agora vou para aqui, para esta keyframe aqui à frente e vou rodar então 90 graus. Eu vou abrir a porta para dentro, ok? Assim, portanto menos 90 graus. E vocês carregarem aqui no play, podem ver o que é que está a acontecer. Se acharem que a porta está a abrir muito depressa, vocês podem simplesmente selecionar aqui a keyframe e arrastarem-na para dar mais tempo para ela abrir. Portanto, ela está a abrir em 1 segundo. Aqui em cima nós temos a linha do tempo. Eu vou, por exemplo, arrastar para 2 segundos e assim ela vai demorar 2 segundos a abrir. Estão a ver? Pronto, vocês podem ver também aqui as curvas daquilo que está a acontecer. Portanto, vocês podem ver aqui que o Y, que é o amarelo, é o que está a ser animado. E se vocês quiserem, podem fazer com que a animação, em vez de ser linear, possa ser, por exemplo, mais rápida no início ou mais rápida no fim. Basta vocês manipularem depois aqui estes handlers que aqui estão e fazer com que a rotação dele seja diferente, seja mais rápida no início ou no final, como vocês quiserem. Pronto. Portanto, isto é a ferramenta de animação e com esta ferramenta nós conseguimos animar qualquer elemento, incluindo, se tivermos paciência suficiente, aquelas personagens que nós tivemos a animar. Porque se vocês forem aqui aos modelos, isto aqui não é mais do que um grande conjunto de animações em cada uma daqueles objetos do esqueleto que eu vos mostrei do nosso modelo. É óbvio que ninguém tem paciência para estar a mexer aqui, mas estão lá estas animações todas destes elementos. Pronto, recapitulando, temos então agora, se vocês abrirem aqui o Animator, temos aqui já o porta abre, estão a ver ali, já temos a animação da porta a abrir, mas neste momento, mal a animação começar, mal começar o jogo, a porta vai abrir logo. E nós não queremos isso, nós só queremos que a porta abra quando acontecer qualquer coisa, nomeadamente quando o player chegar lá e interagir com a porta. Então o que vamos fazer é criar aqui uns parâmetros. Em vez de ser boolean, vou criar trigger, desculpem lá. Eu quero trigger e vou fazer um trigger que é abre e vou dizer que a porta
não vai abrir logo. Eu vou criar aqui um estado vazio, este aqui, o empty, portanto botão direito create state empty, e depois vou definir este como sendo o default, portanto botão direito set as layer default state, e agora ele só vai transitar para o porta abre, portanto botão direito make transition, com a condição de a porta abre. Portanto, pomos aqui a condição de só sai daqui quando a porta abrir. Portanto, quando começar, está a porta no estado em que estiver. Portanto, se ela estiver aberta, está aberta. Se estiver fechada, está fechada. E quando o player, nós vamos fazer um código no player que vai ativar este trigger e a porta vai então abrir. Vamos agora voltar aqui para fazer o fechar. Portanto, o fechar é muito simples. Eu vou criar aqui um clipe novo. Portanto, vocês para criarem um clipe novo, basta vir aqui esta drop down, create new clip. Eu vou chamar porta underscore fecha. Mais uma vez, eu quero adicionar a transform da dobradiça. E o que eu quero é a porta inicialmente nesta frame vai estar em menos 90, que foi onde ela acabou. E desculpem lá que eu não cliquei ali. E quando terminar vai estar a 0, que é ela fechada. Portanto, se vocês repararem, é isto que nós queremos, é ela a fechar. Pronto, temos os dois. E agora temos que ir ao animator e vamos definir quando é que a porta vai fechar. Não é? Portanto, vocês podiam querer que a porta fechasse automaticamente, não é? Mas eu só vou querer a porta fechar quando o player mandar fechar. Portanto, vou criar outro trigger a dizer fecha. E vai ser a condição para passar deste estado para este. Vai ser não o abre, mas o fecha. Desculpem lá que eu pus ali fechar. Eu vou pôr fecha, que é para ficar coerente, já que não pus abrir, pus o abre. Pronto, e agora eu posso fazer uma transição para aqui, mas na prática o que eu preciso é uma transição para ali. Portanto, depois da porta fechar, eu posso querer que a porta abra outra vez, com o trigger abre. Não é? Portanto, quando começar, fica aqui no new state, no vazio, que não tem nada. Quando houver o trigger abre, vai fazer a animação do abrir. Fica aberta no final. Já agora, só para nós confirmarmos, eu vou clicar aqui 2 vezes e isto é muito importante tirar o loop time, senão ele está sempre a fazer loop. Portanto, nós queremos que ela abra e que fique aberta. E no fechar a mesma coisa, portanto cliquem 2 vezes e tirem ali o loop time, senão ela estava sempre a repetir a animação. Portanto, como eu estava a dizer, quando houver o trigger abre, ele vai abrir e a porta vai ficar aberta. Quando houver o trigger fecha, estão a ver ali o fecha, a porta vai fazer a animação fecha e só vai sair daqui quando houver o trigger abre e depois continuará sempre daqui para um e para o outro. Portanto, a nossa porta está pronta. Próximo passo, vamos então fazer o código para o player interagir com a porta e poder abrir e fechar. Então agora vamos selecionar aqui a porta e vamos adicionar um componente. Eu vou-lhe chamar interact, porque eu tenho estado sempre a colocar o nome interact naquilo que podem interagir, e eu vou pôr interact porta. Pronto, o Unity está a compilar o nosso código novo e eu vou deixá-lo compilar e já vou mandar abrir quando ele acabar. Já acabou, fazemos o botão duplo clique ali no nome para abrir o nosso código. E basicamente o que nós vamos ter que fazer agora é guardar o estado em que a porta está inicialmente, e sempre que o player interagir, ou vamos ativar um trigger ou vamos ativar o outro. Portanto, nós temos 2 triggers e vamos querer ativar um trigger ou outro em função do estado em que a porta estiver. Se a porta estiver aberta, vamos fechar. Se a porta estiver fechada, vamos abrir. Portanto, está aqui já o nosso código. Portanto, o interact, vocês já viram que é uma classe que é derivada do monoBehavior e da nossa interface interact. Ok.
Então o que é que nós vamos precisar? Vamos precisar do estado em que a porta está. Então eu vou definir aqui um campo. Como a porta só tem dois estados, ou está aberta ou está fechada, eu vou criar um bool. Estado. Eu vou pôr inicialmente a verdadeiro. Portanto, verdadeiro vai querer dizer que a porta está fechada. True. Portanto, o verdadeiro implica a porta fechada. E quando ele estiver em falso, falso vai implicar a porta aberta. Ok? Depois, como nós queremos que o player seja obrigado a ter uma chave, ou podemos querer, eu vou criar aqui o item necessário, tal como nós fizemos na interação com o botão de ligar e desligar. Portanto, na interação com o botão de desligar, o item necessário era o gerador. Aqui o item necessário poderá ser uma chave. Inicialmente podemos deixar aspas, quer dizer que não tem nenhum item necessário. Quando tiver um item necessário, então nós vamos colocar lá o nome do item. Pode ser uma chave ou pode ser outra coisa qualquer que vocês quiserem. E agora o nome das animações. Portanto, a animação, quando estiver em falso, no nosso caso o falso quer dizer que ela está fechada. E a seguir, a animação, quando estiver em verdadeiro, quer dizer que ela abre. Portanto, quando passar a verdadeiro, vai deixem lá ver como é que é. Está ao contrário. Eu acho que está ao contrário. Então, animação verdadeiro, true é fechado. Animação verdadeiro. Ok, está bem. Mas este eu agora estava a ficar baralhado. Portanto, este é o estado antes de mudar. Portanto, se está fechado, ela está em true, então faz a animação abre para abrir. E depois é que lhe mudamos o estado para false. Se tiver a false, quer dizer que ela está aberta, então fazemos a animação fecha para ela mudar o estado. Portanto, é a animação que vai ocorrer em função do estado. Depois o animator, que é o animator que tem o trigger que nós temos que interagir, e depois precisamos do inventário para saber se o player tem ou não o item que nós precisamos. Devem ter aqui um erro a dizer que nós ainda não implementamos a interface, então vamos implementar a interface. Vamos clicar aqui nesta luzinha do Visual Studio e mandamos implementar a interface. Na prática é esta função que nós temos que está em falta. Antes de irmos a essa função, vamos aqui então fazer o cache do componente do animator. Aqui há um pormenor que é o seguinte: nós temos eu aqui enganei-me, desculpem lá, não é animation, é animator. Nós temos, eu vou voltar aqui para vos mostrar, nós temos o nosso código na porta, mas o animator está no mecanismo da porta. Portanto, eu vou aqui no nosso código, aqui, eu vou ter que executar o getComponent na raiz do objeto. E então fazemos assim: transform.root getComponent, porque senão ele estava à espera do animator no mesmo objeto que tem o script. O inventário, nós já fizemos isto várias vezes, é o findObject, porque só temos um inventário na cena, então o inventário é o findObject of type. Então agora aqui dentro, o que é que nós temos que ver? Temos que testar se é necessário algum item. Portanto, e nós sabemos se é necessário algum item se esta variável estiver definida. Portanto, se o nome item for diferente das aspas, quer dizer que é necessário algum item. E então, vamos ver se o inventário, primeiro, não é nulo, e segundo, se o inventário tem o elemento que nós queremos. Portanto, se no inventário existe o nome item necessário. Portanto, se estas duas coisas forem verdadeiras, quer dizer que nós vamos poder fazer a animação. Mas se for falso, o que é que nós vamos querer fazer? Vamos querer dar uma mensagem de erro ao utilizador a dizer que falta-lhe qualquer coisa, não é? Então vamos utilizar a nossa classe das mensagens, que nós também já utilizamos.
para mostrar a mensagem a dizer não tem o item, e depois vamos pôr aqui o nome do item que é necessário. E não fazemos nada cá para baixo. Portanto, se ele não tem o item que é necessário, não podemos abrir a porta. Se ele passou naquele teste, então vamos ver aqui o estado. Portanto, se o estado for verdadeiro, então nós vamos ao Animator e vamos ativar o trigger do animação verdadeiro. Se não, vamos ao Animator e ativamos o trigger do animação falso. Ou seja, vamos abrir ou vamos fechar a porta. No final, mudamos o estado. Não mudem o estado antes, porque senão as animações ficam a funcionar ao contrário. Era aquilo que há bocadinho eu estava a tentar perceber se não estaria ao contrário. Ok? Vamos gravar, vamos voltar ao Unity e vamos ver então o que é que acontece. Portanto, se vocês repararem aqui, tenho o nome do item necessário. Portanto, neste momento eu não vou obrigar a ter nenhum item e vou testar só se a porta abre e fecha quando eu chego aqui ao pé da porta. Eu vou buscar o player aqui para o pé da porta para não ter que andar a caminhar isto, apesar do exercício fazer bem. Aqui vamos tentar poupar algum tempo. Então eu vou colocar o player aqui. Cuidado quando vocês fazem isto, que é para o player não ficar aqui a atravessar o chão. E agora vou executar e vamos então ver se eu consigo chegar ao pé da porta e abrir a porta quando interagir com ela. Primeiro vou chocar contra a porta, que é para ver que de facto não consigo atravessar a porta, como é óbvio. Portanto eu não consigo atravessar a porta. E agora quando eu clico com o botão direito, abriu. Se eu clicar novamente com o botão direito, ela fecha. Portanto, tal e qual como nós precisávamos que ela funcionasse. Próximo passo. Vamos criar uma chave, um item do tipo chave, e vamos depois obrigar a que o player tenha a chave para abrir aquela porta. Vocês nas texturas já têm aqui uma chave, chest key, então nós já podemos criar o item da chave da mesma maneira que já criámos os outros itens. Portanto, vamos criar um item novo com o script. Eu vou criar o item aqui. Deixem-me cá ver se eu tenho aqui alguma chave, um modelo 3D de uma chave. Não tenho. Eu depois vou disponibilizar se calhar um modelo 3D da chave. Como eu agora não tenho aqui nenhum, eu vou usar mais uma vez um cubo. Está a ficar tudo cheio de cubos, mas depois eu substituo o cubo por uma chave. Pronto, eu vou pôr aqui um cubo. Vou pô-lo mais pequeno. Já agora onde é que está o player, que eu não quero que o cubo apareça dentro do player. Ok, o cubo está mesmo à frente do player, não há crise. Então isto vai ser a minha chave. Portanto, um item que é para nós apanharmos tem que ser do tipo collider. Tem que ter o script apanhar item. Aqui vamos definir então um nome. Este nome tem que ser igual ao que nós vamos depois definir ali na porta. Portanto, aqui na porta o item necessário tem que ser exatamente o mesmo nome que eu acabei de colocar aqui. Portanto, chave. Depois precisamos então de uma imagem para a nossa chave. Vai ser este chest key. Se quiserem podem definir um som para o apanhar da nossa chave. Para isso temos que pôr um audio source e vamos definir aqui o som. Eu vou tirar aqui o play on awake e vamos definir aqui o som pickup key, por exemplo. Estava aqui mesmo à mão de semear. Vou pôr em 3D. O que é que falta? É só uma chave, portanto a quantidade vai ficar 1, não se gasta, portanto a chave vai ficar no inventário e o player poderá abrir, se houver outras portas que abrem com a mesma chave, vai poder abrir outras portas com esta chave. E acho que já não falta mais nada. Vamos gravar. Já agora eu vou aproveitar para criar aqui uns prefabs de chave. E atenção pormenor, o NPC que nós fizemos, este Chappy, não é um prefab. Apesar de ele ter aquele ícone azulado, repararem que ele não é um prefab. Aquilo é um modelo 3D importado. Portanto, vocês devem também criar um prefab
arrastando o chave cá para baixo. E vou fazer um original. Pronto, vou executar e ver se já consigo apanhar a minha chave. Que na prática aqui para já é um cubo. Mas depois eu vou pôr uma chave. Pronto, apanhou. Está ali a chave no inventário. E agora vou ver se já consigo abrir a porta. Podia ter experimentado abrir a porta antes de ter a chave, mas depois já experimento. Portanto, vou chegar aqui à porta, clico com o botão direito e a porta abriu. Estão a ver? E agora vou experimentar abrir a porta sem a chave para ver se aparece a dizer que eu preciso da chave. Portanto, vou executar outra vez sem pegar na chave. Portanto, o meu inventário está em branco. E vou tentar abrir a porta e ele diz não tem o item chave. Pronto, e temos aqui mais um item para complicar a nossa história ou para tornar a nossa história mais interessante. Portanto, nós podemos ir contando a nossa história com estes itens e com estas quests que o player vai ter que ir realizando ao longo do nosso jogo. Eu vou fazer depois, sem ser com o vídeo, mas depois vou disponibilizar para vocês. O que eu vou fazer basicamente é tirar daqui este renderer e o mesh filter e vou colocar cá então um modelo de uma chave que depois vou partilhar também com vocês para poderem também utilizar, ou se vocês quiserem podem pesquisar e usar outra qualquer.